Muito bem, então vocês viram aí uma imagem bem distorcida de um Mario Kart, certo? Dá para perceber uma distorção bem grave e também certo ruído no áudio, mas mais do que o ruído, é o áudio não muito alto, tá? Só que por incrível que pareça, esses ruídos, tanto na imagem quanto no áudio, são ainda mais visíveis na TV, a olho nu, do que gravada aí na placa de captura ou até mesmo pelo celular, como eu vou mostrar aqui, tá? Então, eu vou ligar aqui o mesmo videogame, este videogame aqui que eu usei para captura, tá? Liguei. Olha o tanto de interferências que nós temos. Esse monte de linha na diagonal, tá? O áudio. Não tá tão alto assim, né? Olha só a altura que tá o áudio aqui. Tá no 51. Essa altura era para estar lá pelos 15, 20. Tá? Olha só quanta distorção. Muita distorção. Muito bem. Então, o que será que pode ser isso? Será que é CPU? Será que é transcodificação? Será que é nossa, eu sou o único técnico do mundo que conserto isso? Não, gente. Não. Isso aqui não tem segredo nenhum. Isso é filtragem, tá? Nós não temos um defeito no videogame. Isso não é um defeito, tá? Isso é um sintoma. Não é um defeito. Tanto é que tá usual, tá perfeito. Isso é filtragem. E pode até parecer clichê o que eu vou falar aqui agora, e talvez seja. Mas são capacitores. Simples assim, tá? Quais capacitores? Vamos lá, já tirei os parafusos desse videogame aqui. Detalhe, esse videogame veio de Palmas, lá do Tocantins, tá? Segundo videogame mais longe que eu recebi aqui, o outro veio do Recife, né, no Pernambuco. Recife um pouquinho mais longe ainda, esse é do Rafael Araújo, tá? Veio de Tocantins, Palmas. Palmas pra vocês de Tocantins, cara, vocês são gente fina. Bom, apesar do trocadilho, foi mal. Tá aberto aqui já, é um videogame com certa sujeirinha, né? O que é perfeitamente normal, vista a idade do videogame. Aparentemente, esse videogame só foi aberto para fazer a transcodificação de época mesmo, tá? Porque os parafusos estavam bem agarradinhos, tá? Ele entrou em contato comigo, o Rafael, e falou, cara, ó, tá com essa ondulação, eu comprei esse videogame de um amigo meu, tava aí meio apertado, precisando de uma grana, ele me vendeu, e tô aqui, só que tá com essas ondulações, tá meio feio e tal. Aí eu não sei se é a fonte, porque nós temos aqui também o conector da fonte quebrado. Eu falei, não, se tá funcionando, né? Não é? Pode ser, inclusive, a fonte, o problema, aquele problema que a gente viu aí na TV, vocês viram no começo do vídeo, pode ser a fonte, uma fonte que de repente já tá ali, porque dentro da fonte tem um capacitor de filtragem de energia também, tá? A energia, ela oscila, o que pode gerar essa interferência, essa frequência que não tá batendo, né? Eu falei, pode ser a fonte, né? Sei lá, pode ser a fonte que já tá meio gasta, faz uma revisão na fonte e tudo mais, só que aqui eu tô usando a fonte de bancada, né, que é estável, então já vimos que o problema não é com a fonte, apesar de que eu não testei com a fonte para ver se o problema fica agravado, mas depois eu vejo a fonte também. É uma placa GPM02, tá? Ele falou, entrou em contato comigo e, olha, tá bem agarrado aqui, hein? Não sai mais nem... Eita lasqueira. Tá grudado o negócio lá dentro. Nossa. Olha, tá saindo isso aqui e o ferrinho aqui não sai. Caramba. Vê se... Aí, saiu. Olha. Tava grudadão lá dentro. Significa que faz muito tempo, desde que foi feita a transcodificação aqui, que ele não foi aberto, né? Tá. Muito bem. Nós temos uma transcodificação bem de época mesmo, aterrada só aqui, o encoder. O que eu vou fazer então?
a substituição dos capacitores, logicamente. Aí tem técnico que fala, isso é para tirar dinheiro de trouxa. Vocês vão ver que é isso que vai resolver o problema, tá? E nem é para tirar dinheiro dele, porque é isso, não vai ter o que fazer, além da limpeza que eu vou fazer aqui, claro, que essa limpeza é inclusa no pacote da manutenção, né, cara? Não tem cobrar por limpeza, meu Deus do céu, né? E só que daí, pô, o cara mandou de longe, mandou de Palmas, no Tocantins, tá com o conector aqui quebrado, ó. O conectorzinho aqui tá quebrado. Eu vou colocar de brinde para ele, no valor que eu vou cobrar aqui, que é o valor que eu cobraria só para fazer isso. Vou de novo falar o quanto que eu cobro para fazer isso daqui, tá? Lembrando, hoje é dia 26 de maio, então pode ser 26 de maio de 2023, então pode ser que futuramente esteja outro valor, tá? Na troca desses capacitores, de todos eles, esses dois mais todos os outros que estão aqui, eu já até tinha passado o orçamento para ele, que se fosse isso mesmo seria tal valor, R$50. É isso que eu vou cobrar, tá? É mais pela mão de obra aqui e tudo mais. Só que aqui, o que eu vou fazer também de brinde para ele? Colocar aí nesse pacote. Vou colocar um conector inteiro para ele. Aqui, ó. É o único que eu tenho, diga-se de passagem, que está inteiro. Vou conectar. Vou trocar o conector, tá? De brinde. E ainda vou ver a possibilidade de transcodificar de volta para NTSC esse console aqui, tá? Porque esse tipo de transcodificação acaba deteriorando, infelizmente, o encoder, e a gente não quer isso, tá? Mas antes de continuar esse vídeo, gente, se inscreve no canal aí, seja membro, e vou reforçar aqui, ao chegar em 3.000 membros, estamos com 2.000 e um pouquinho aí, né? Ao chegar em 3.000 membros, 3.000 inscritos, eu vou fazer um sorteio, ou se chegar em 20 membros antes. Então vai depender do que chegar antes, os 20 membros ou 3.000 inscritos. Vou fazer um sorteio disso daqui, ó. Isso daqui. Isso daqui, vocês já viram shorts aí meu, é um plug de Super Nintendo, Player 1, Player 2 aqui, para jogar com controles Bluetooth, controle de PS4, de Xbox Series, PS5, Nintendo Wii, controles Bluetooth no geral, tá? Do Xbox 360 não funciona, tá? Os controles Blue Retro que existem aí, tá? Nessa caixinha bonitinho que eu fiz, tá? Vou fazer o sorteio desse, ou se você optar, eu posso daí também fazer para Mega Drive, tá? Então eu vou deixar para quando fazer o sorteio, se a pessoa quer de Super Nintendo, 2 controles, ou de Mega Drive, tá? O de Mega Drive é para um controle só que eu tenho aqui para fazer o sorteio, então a pessoa vai escolher, tá? No caso, um detalhezinho, a pessoa só vai pagar o fretezinho para eu enviar, tá? Mas pelo menos está levando esse equipamento que eu estou vendendo a R$120 na data de hoje, como eu disse, tá? Bom, mas vamos voltar para cá. Então se inscreva aí no canal. Se você quiser aprender a fazer aquilo ali, inclusive, é só se tornar membro, que eu ensino bem bonitinho, tá? Bom, então vamos dar sequência aqui. Vamos tirar esses parafusos. Ui, estão bem presos. Quer ver? Eu vou colocar o microfone aqui pertinho para vocês ouvirem o estalo. Ó, microfone aqui. Oh, esse não fez. Vamos tentar esse aqui de baixo. Olha, esse aqui. Estão instalando tudinho. É isso. É um videogame que realmente não foi mexido. Videogames que já foram mexidos, já passaram por outros técnicos antes, quando chega, são complicados de mexer, viu? Então evitem deixar o seu videogame para uma assistência decente, em último caso, tá?
Sempre mande para aqueles que você confia mesmo, que você sabe que vai fazer um bom serviço. Não precisa ser para mim, pode ser para qualquer um, mas que você sabe que vai fazer um bom serviço. Tem bons técnicos aqui no YouTube que mostram o seu serviço, tá? Inclusive alguns que são bem arrogantes, mas que são bons técnicos. Esses que são arrogantes eu não indico o serviço, não, mas são bons técnicos. Então vale a pena. Melhor do que passar por um monte de mãos que vão destruir o seu equipamento. Aí quando chega pra gente um negócio que já foi muito mexido, fica difícil de encontrar o problema. No caso, o Rafael aqui tomou a atitude certa, já viu meus vídeos, viu que pode confiar em mim, vocês podem confiar em mim, tá? Se eu dou conta de fazer, eu faço. Se eu não dou conta de fazer, eu aviso. Eu falo, ó, não dou conta de fazer. E mais uma coisinha que esqueci de falar, que é pedir desculpa pelo sumicinho no canal essa semana aí, né? Eu tenho postado vídeos com menos frequência e essa semana não postei nenhum. Mas como vocês sabem, vou tirar essas sujeiras todas aqui. Como vocês sabem, eu sou professor de ensino médio e cursinho, professor de língua portuguesa. E estão chegando vestibulares de meio de ano agora, então tá uma correria de revisão e prepara material. E eu dou aula de gramática e de literatura, então tem que 2 materiais para fazer, né? A parte de literatura, reler livros e assim, muita correria, acabei não tendo tempo de fazer um vídeo, postar e tudo mais. Enfim, vamos tirar esse dissipador aqui, tirar primeiro do regulador de tensão e aqui tira embaixo agora. A placa que tá íntegra, tá linda, tá perfeita essa placa. Claro, eu vou limpar essa placa, não vai ficar assim não, tá? Só tô desmontando antes. Aí. Puxar os parafusos para cá. Tirar aqui. Agora, vamos para uma explicação não tão técnica, mas também não tão leiga do porquê que acontece aquilo e porquê que o capacitor que é responsável por essa situação. O que acontece aqui é o seguinte. Nós temos uma tensão que está entrando aqui, tá? Independentemente da tensão que é, se é 10 volts, 12 volts, não importa. Só cuidado ultrapassar 12 volts na tensão aqui, por mais que a fonte, se você for medir, ela vai apresentar 15, muitas vezes 15 volts, 16 volts, mas na hora que você liga o videogame, a tensão dela cai para a tensão nominal, tá? Se você colocar uma fonte de repente muito poderosa, alguns CIs aqui, como é o caso desse CI de áudio, e dependendo do modelo, o encoder, tá? Quando o encoder está aqui em cima, ele é alimentado não pelo regulador de tensão, ele é alimentado diretamente da fonte, tá? Então, se você colocar uma tensão maior do que esse componente aguenta, você vai fritar esse componente, tá? Cuidado com isso daí, não acredita em qualquer um que fala, eu tô colocando tantos volts aqui na minha fonte de bancada, não queimou por milagre, tá? Porque tem componente aqui que é alimentado direto daqui, tá? Então, cuidado com isso. Então, por que isso acontece, né? Como eu estava dizendo. Porque os capacitores têm, no geral, aqui no Super Nintendo, falando do Super Nintendo, esses capacitores eletrolíticos aqui de cima, tem uma função muito simples. Eles criam uma ponte, tá? Se você remover, por exemplo, esses 2 capacitores de 10 micro aqui, que são responsáveis pelo áudio, se eu remover aqui, o videogame não vai parar de funcionar. Ele vai ficar sem áudio apenas. Se eu tirar esse de 47 ou esse de 33 aqui embaixo, que são responsáveis pelo vídeo, assim como esse 220 e esse outro de 220, que também são responsáveis pelo vídeo, não vai parar de funcionar o videogame, vai parar de apresentar vídeo. É diferente uma coisa da outra, tá? A gente não tem um problema, tá? A gente não tem um defeito. A gente tem apenas uma interrupção do sinal. Então, o capacitor, ao ser colocado, ele liga um lado da trilha com o outro, tá? Nem todos os capacitores têm essa função, alguns são de desacoplamento. Os de acoplamento ligam uma trilha, né? É como se eu tivesse assim, eu tenho uma trilha que está aqui, assim, dessa forma. Vou até simular o que o
O que o Davi Ribeiro comentou esses dias num vídeo dele, tá? Eu tenho uma trilha aqui, que está interrompida. Deixa eu tentar segurar aqui assim. Aí o capacitor, o que ele vai fazer? Ele vai conectar essa trilha, sendo ele uma espécie de um filtro que existe nessa trilha, para evitar aquelas oscilações. Ele estabiliza a alimentação, seja lá do que for, tá? Do áudio, do vídeo, seja do que for, tá? Então, esse capacitor ele está apenas criando uma ligação. Só que o capacitor tem uma série de propriedades químicas, físicas aqui dentro. Ele tem uma tensão nominal, que é o máximo de tensão que ele aceita. Ele tem uma capacitância, que é a carga que ele aceita. Na física é a letra Q que a gente tem isso daí. É a carga que ele aceita e isso é em relação à velocidade de disparo dessa energia que ele tem. E ele também apresenta uma resistência interna, medida em ohms, tá? Então aqui, ó, por exemplo, eu vou colocar em, sei lá, 200K aqui o meu multímetro. Vamos ver se eu consigo medir a resistência desse capacitor. Ó, tá subindo a resistência porque ele tá alimentando, tá? Então olha só como que vai subindo a resistência aqui. Olha só, 67, 70 ohms, 70K, né? E ele vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Agora, inclusive, se eu medir a tensão, ele tá com 200 e caindo, né? 200 milivolts. Tá. Se eu for medir esses capacitores aqui, quando eles já são muito velhos, capacitores, esses SMD eletrolíticos do Super Nintendo são de baixa qualidade. Quer dizer, não são de baixa qualidade, eu acho que eu usei o termo errado aqui. Eles têm vida curta, é isso, tá? Se eu for medir a resistência desses capacitores, a gente vai perceber o seguinte, que a sua capacitância já não está mais legal, tá? Se eu pegar o capa-cheque, a gente vai ver que a capacitância dele não está legal, e a resistência interna dele muito alta, tá? Então aqui, ó, vamos pegar só a resistência, sei lá, desse capacitor de 33 aqui embaixo. Ó, esse inclusive não tá nem alto, ele tá aberto, porque eu não tô nem conseguindo medir a resistência. Vamos jogar para 2K aqui. Não consegui nem medir, vamos pegar desse outro aqui. Não tô conseguindo medir também. Desse outro. Ó, esse ainda tem uma resistência, tá lá, subindo. 1K, 2K praticamente. Deixa eu jogar para 20 aqui. 2K, tá esse aqui. É como se fosse um resistor que está aqui de 2K, tá? Deixa eu colocar aqui nesse de 10. Passou de 20K, vamos jogar para cima a escala. B. Passou de 200K, vamos jogar para 20 MB na escala. Olha. Passou de 20 MB esse resistor, esse capacitor aqui. 20 MΩ. Você acha mesmo? Aqui, ó, esse outro de 10. 2 1 MΩ, 1 MΩ e meio, 1 M5, 1 M2, tá diminuindo agora um pouquinho, tá descarregando a tensão. Cara, tá muito alta essa resistência, muito alta. É como se eu então tirasse esse filtro, que é o capacitor, e colocasse no lugar um resistor. Ou seja, ele não está servindo como filtragem e ainda está impedindo a passagem, a fluidez dos elétrons aqui. Tô até com um pouco de dificuldade de falar isso, para não falar tão tecnicamente e também não parecer tão leigo aqui, mas o que está acontecendo é que esses capacitores se transformam em resistores, e não é a função dele. Daí a função dele, que deveria ser de filtragem de linha e estabilização, morre, acaba. Então capacitores, sim, eles acabam morrendo
né, tenha uma vida útil curta, e com isso pode apresentar alguns sintomas, algumas alterações da imagem, mas de novo, vou repetir aqui, não são defeitos, tá? Não são defeitos. E para comprovar isso, tem muitos técnicos que eu conheço, amigos meus aí, que às vezes consertam o videogame trocando um capacitor aqui e outro lá, porque eles acabam anulando, impedindo a função correta. Isso acontece muito em GameCube, tá? O GameCube tem lá o seu leitor de CD que é muito sensível. O leitor do GameCube é muito sensível, ele só não é tão ruim quanto o do PlayStation 2. O leitor do PlayStation 2, quem inventou aquele leitor tinha que dar uma surra. É muito ruim. E aí tem um capacitor lá que, se ele não estiver assim, tipo, perfeito, 100% perfeito, 101% perfeito, ele vai apresentar dificuldade na leitura. Então aquele capacitor, ele não é que ele cria o defeito no leitor, não, a gente não tem um defeito no leitor, mas ele impede o bom funcionamento do leitor, tá? Então substitui aquele capacitor, igual aqui. Eu não tenho um defeito de imagem nem nada do tipo. Eu tenho capacitores que estão impedindo que funcione perfeitamente a imagem. Eu acho que deu para entender, né? O vídeo ficou longo só com essa explicação, então vamos encurtar tudo aqui, eu vou trocar isso, vocês vão ver que vai estar tudo certo no final. Bom, aqui está o videogame, tá? Ó, os capacitores velhos estão todos aqui. Inclusive tem aquele de baixo de 33 micro, ele sempre estoura na hora que vai tirar. O calor dele o calor, né, é o suficiente para estourar esse capacitor. É sempre esse de baixo, tá? Esse de baixo aqui, sempre esse que estoura, porque ele é o mais defectivo de todos. Enfim, tá aqui feito o recap, né? Tá aqui, também foram trocados os de 220, os velhos estão aqui. Era necessário trocar todos? Ó, por exemplo, esse de 220 e esse outro não era necessário trocar, tá? Que são esses aqui. São dois capacitores bons, porque eles não são SMD. O de 2.2 também provavelmente não seria necessário. Agora, os demais eram necessários sim, tá? De qualquer forma, foi só isso que eu fiz, ó, a gambiarrazinha da transcodificação tá aqui ainda. Vamos ligar e vamos ver como é que vai estar a imagem aqui agora. Sem problema nenhum. O único problema que vocês estão vendo aqui é a interferência da TV, tá? Mas ó, não tem mais aquele monte de linha na horizontal. Isso aqui é a convergência da TV também, tá? Depende de como eu angulo a TV, a câmera. E vocês vão ver, eu vou colocar na placa de captura ali, vocês vão ver como é que tá a imagem, tá? Agora, eu vou fazer essa transcodificação. Então tá aqui o videogame, terminadinho, lindinho, limpo, 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 limpo. Vou falar como é que eu lavei essa carcaça. Eu coloquei na máquina de lavar louça, arrisquei, deu certo. Recomendo? Não, mas deu certo. Ficou limpíssimo. E aqui ó, tá conectado. Olha só os dois controlinhos aqui ó. Vamos escolher o player 1 ali ó. Ó, no player 1, vamos escolher o Mario mesmo. Aqui. Aí. Escolhido. Vamos pegar agora esse outro que está aqui sincronizado no 2, ó. Vamos escolher? Olha lá, ó. Vamos escolher o Luigi mesmo?
Aí, olha só. Esse daqui, então, pode ser seu. É só ser inscrito, esperar chegar aí uns 3.000 inscritos ou se tornar membro. É isso daí. Bom, então, finalizamos aqui esse Super Nintendo. Mais uma situação aqui de Super Nintendo com probleminhas de capacitores, né? Por conta da imagem. Já fiz a transcodificação, tá bonitinho, maravilha. Vocês viram aí a imagem já capturada também. E é isso. Rafael, deixa eu desligar aqui. Rafael, muito obrigado. Obrigado pela confiança, por ter procurado, por né, acreditar no trabalho, ter mandado de tão longe assim, de Palmas, lá em Tocantins. Confiado, mas é isso. Obrigadão mesmo. Obrigado a todos vocês que são inscritos, estão fortalecendo bastante o canal aí. Eu tenho o canal já há alguns anos, que eu postava umas aulas de português e tudo mais. Faz 1 ano e 1 mês que eu comecei a colocar os vídeos de manutenção. Até então eu não divulgava o trabalho, era só entre amigos e tal. E nesse 1 ano eu tive um aumento aí de uns 1.200 inscritos, 1.300 mais ou menos, não sei exatamente. Só que nos últimos dias tem crescido exponencialmente, tem aumentado mais do que o normal. Então, muito obrigado, obrigado mesmo. Continue compartilhando aí com seus amigos e tudo mais. Isso ajuda bastante mesmo o canal. É isso, valeu. Só uma curiosidade, quando liga isso daqui, o consumo aumenta? Aumenta. Olha só, vou ligar e tá lá em 560 mAh, tá? Eu vou ligar sem os controles. Vocês vão ver que é bem menor o consumo, tá? Mas a fonte do Super Nintendo aguenta. É uma fonte de 850 mAh, então tem uma folguinha, uma gordurinha para queimar. Olha só, liguei aqui, tá lá em 420. Então aumenta um pouquinho sim o consumo, tá? Mas não é muita coisa que aumenta não. A fonte aguenta perfeitamente. Beleza? É isso. Valeu. Brigadão.